Vigilância e Saúde, enfermeira, e eu vos apresento hoje o CITREP, Relatório de Situação de Saúde da Sala de Situação da UNB. Hoje iremos falar sobre a Semana Epidemiológica 40, correspondente aos dias 28 de setembro a 4 de outubro. Abordaremos temas como síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, mpox, arboviroses, intoxicações, febre amarela, coqueluche, alerta ambiental e sarampo. Sobre a síndrome gripal no Distrito Federal, analisando a distribuição entre as semanas epidemiológicas 1 e 40, percebemos variações sazonais, com aumento de atendimentos entre a semana 17 e 23. Um segundo pico ocorreu entre as semanas 33 e 40. Agora, estamos em uma queda, mas devemos nos manter alertas ainda, pois esses dados ainda não estão consolidados e podem sofrer alterações. E é fundamental também reforçar medidas de prevenção, incentivando a vacinação, mantendo os cuidados básicos de higiene, e cada ação individual ajuda a garantir que os serviços de saúde possam atender a todos com qualidade. Sobre a vigilância sentinela de síndrome gripal no Distrito Federal, 5 das 10 unidades que coletam amostras apresentaram um número de coletas inferior ao preconizado, que seriam no mínimo 5 amostras por semana. Essas unidades são a UBS 2 da Asa Norte, a UBS 1 de São Sebastião, a UBS 12 de Samambaia, o Hospital Brasília do Lago Sul e a UBS 11 de Samambaia. Esse número é preocupante, pois nos deixa com variáveis de confundimento quando vamos buscar qual é a prevalência ou a incidência a incidência dos vírus na comunidade. Sobre síndrome gripal no Distrito Federal, a vigilância sentinela de síndrome gripal, nós temos 10 unidades sentinela. Cada uma delas deve coletar, no mínimo, 5 amostras em cada dia da semana, de pessoas de diferentes tipos, subtipos, classes, idades, para que isso seja representativo da comunidade em geral. Algumas unidades, 5 unidades, não coletam nem 5 amostras durante a semana, o que influencia muito a representatividade daquela unidade no total que estamos avaliando. Nas últimas semanas, segundo o gráfico das unidades sentinelas, então as amostras que a gente tem, nós temos que o maior número de casos foi atribuído à influenza A, principalmente a não subtipada, seguido pela Covid-19, rinovírus e outros vírus respiratórios. Sobre a atividade de SRAG por unidade federada no Brasil até a semana epidemiológica 39 de 2025, nós temos uma média de atividade, então, estratificada em alto risco, risco, alerta, segurança e baixo risco, que estados como Roraima, Amazonas, Mato Grosso e Goiás apresentam alto risco de atividade de SRAG na semana 39, né? E uma tendência ao longo prazo, das últimas 3 semanas, nós temos que o Amazonas e o Goiás têm uma probabilidade de crescimento de maior que 95%. Já Acre, sobre a incidência e a mortalidade média por SRAG no Brasil, entre as semanas 31 e 39, nós tivemos uma média de incidência, uma média semanal de incidência, muito maior nos extremos etários, com a incidência em menores de 2 anos, chegando próximo a 25 casos a cada 100 mil habitantes, e em maiores de 65 anos, próximo a 5 casos a cada 100 mil habitantes. Sobre a mortalidade média, em menores de 2 anos, temos uma mortalidade entre 0,2 e 0,3, e em maiores de 65 anos, acima de 0,5 casos a cada 100 mil habitantes. Sobre os casos de SRAG no Brasil, até a semana epidemiológica 39, e os tipos de casos que estão sendo confirmados,
nós temos que entre a semana 36 e a 39 foram 3.318 casos, sendo 9% VSR, 44% causados pelo vírus do rinovírus e 21% causados por SARS-CoV-2. Sobre os óbitos no mesmo período, nós tivemos 114 óbitos, com 22% sendo atribuídos ao rinovírus, 49% atribuídos ao SARS-CoV-2 e 13% óbitos atribuídos ao vírus da influenza. Já no que se refere à dengue no Brasil, os dados monitorados das últimas 4 semanas epidemiológicas mostram um total de 43.325 casos prováveis. Quanto ao coeficiente de incidência, o estado que apresentou o maior foi o Espírito Santo, com 164,7 casos a cada 100 mil habitantes, seguido dos estados de Goiás, Acre, Paraná, Alagoas, Distrito Federal, Rio Grande do Norte e São Paulo. Nesse mesmo período, somente houve o registro de 2 óbitos em São Paulo. Analisando a situação de chikungunya no Brasil, tomando como referência as últimas 3 semanas epidemiológicas, soma-se um total de 2.616 casos prováveis. Tratando-se do coeficiente de incidência para a doença, o estado com maior risco foi o Mato Grosso do Sul, com 15 casos a cada 100 mil habitantes. Mais uma vez, sendo o estado com maior coeficiente de incidência entre as semanas epidemiológicas analisadas. Em seguida, os estados do Rio Grande do Norte e Mato Grosso, com valores entre 8,1 e 5,6 casos. Já o DF está com 0,6 casos a cada 100 mil habitantes. Ainda sobre arboviroses, agora sobre os casos de aeroposto no Brasil de janeiro a outubro de 2025, nós temos que, até então, soma-se um total de 11.975 casos, com um aumento de 0,05% em relação à última atualização. Até o início do mês de outubro, o estado que mais apresenta número de casos é o Espírito Santo, com 6.323 casos, seguido do Rio de Janeiro, com 2.501, e Minas Gerais, com 1.367, e Ceará, com 714 casos. Sobre outra doença de monitoramento contínuo aqui no nosso CITREP, nós temos a febre amarela, principalmente agora na Colômbia, que até a semana epidemiológica 40, o número de casos confirmados era de 112, um caso a mais do que o registrado na semana anterior. O número de óbitos também aumentou, em um caso, totalizando 46 óbitos acumulados no ano. O perfil dos indivíduos acometidos permanece o mesmo, sendo 86% dos casos em zona rural e 33% em agricultores. Ainda, cerca de 85% ocorre em indivíduos de extrato 1, classe econômica mais baixa do país. Os municípios com maior número de casos e óbitos permanecem os mesmos, sendo eles Ataco, Vila Rica e Prado, respectivamente. Ainda sobre febre amarela, agora no Goiás, em relação ao monitoramento de primatas não humanos no Goiás, um novo caso foi confirmado em Firminópolis. No total, já são 5 casos confirmados de febre amarela em primatas nos municípios de Abadia de Goiás, Guapó, Goiânia e Firminópolis. Um óbito no zoológico de Goiânia permanece em investigação. Por fim, um caso foi descartado em Goiânia. Não há registro de casos em humanos até o momento. Tratando-se de febre maculosa em Minas Gerais, foram registrados novos óbitos em Matozinhos e em Caratinga. No dia 2 de outubro, a Prefeitura de Matozinhos declarou situação de emergência após segundo óbito na cidade. Um dia depois, no dia 3 de outubro, Caratinga também registrou um novo óbito. O município de Caeté registrou os primeiros óbitos no início do mês de setembro, seguido de Matozinhos, que registrou o primeiro óbito em 19 de setembro, seguido de Dom Pedro Leopoldo, que registrou o primeiro óbito em 29 de setembro. Os últimos óbitos foram registrados nos dias 2 e 3 de outubro.
A taxa de letalidade de febre maculosa até o momento, em todos os casos observados, é de 13,7%. Foram 29 casos confirmados, 13 estão em investigação e 6 óbitos confirmados. Agora, sobre Mpox no continente africano, os países mais afetados pela doença são a República Democrática do Congo, RDC, Uganda e Serra Leoa. A RDC apresentou, até 21 de setembro, 16.879 casos e 45 óbitos. Uganda, 6.815 casos e 37 óbitos. E Serra Leoa, 5.345 casos e 56 óbitos, apresentando a maior taxa de letalidade entre os 3 países. Agora sobre sarampo, principalmente na região das Américas, que era um continente tido como livre de sarampo, né? Nós temos o Canadá registrando mais de 5.000 casos até o momento e um óbito. O México com 4.645 casos e 21 óbitos. Os Estados Unidos soma 1.500 casos e 3 óbitos. E a Bolívia, 354 casos e nenhum óbito registrado até o momento. Outros países com transmissão, mas geralmente de casos importados. Nós temos Argentina, Belize, Brasil e Peru e Costa Rica. No total, foram 11.652 casos, com um aumento de 306 casos na última semana. No Canadá, já são 5.006 casos no ano. Houve um aumento de 34 casos, 0,7%, em relação à semana epidemiológica anterior. A província com maior número de casos, Ontário, já soma 2.379, seguido de Alberta, com 1.902. O perfil dos casos segue o mesmo. A maioria ocorre em crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, com distribuição equilibrada entre o sexo masculino e feminino. Além disso, 88% dos infectados não têm histórico de vacinação ou não se recordam da vacinação. Na semana epidemiológica 38, foi registrada uma morte em Ontário por sarampo congênito em uma criança prematura com comorbidade. No México, até o momento, são 4.645 casos, com registro de 59 casos confirmados, havendo um aumento de 4,3 em relação à semana epidemiológica anterior. A província do México com maior incidência é Chihuahua, com uma taxa de 109 casos a cada 100 mil habitantes. Lembrando que já tivemos 21 óbitos no estado devido ao sarampo. Outra doença imunoprevenível que acompanhamos é a coqueluche. Hoje no Peru, muito presente, há uma situação de surto. São 2.684 casos acumulados, com aumento de 12,1% no número de casos em relação à semana passada. O departamento com maior número de casos é Loreto, com 2.081 casos, que acumula também o maior número de óbitos, taxa de incidência e de mortalidade. Com relação à situação de coqueluche no México, até a semana epidemiológica 38, foram 1.452 casos, com aumento de 0,8 em relação à semana anterior. Na semana epidemiológica 38, foram 12 casos. As províncias que apresentaram maior número de casos foram Chihuahua, Cidade do México e Novo Leão. Em relação às intoxicações por metanol presente em bebidas alcoólicas, o estado com maior quantidade de casos é São Paulo, com todos os 11 casos confirmados no Brasil, 90 suspeitos, uma morte confirmada e outras 8 em investigação. Pernambuco tem 6 diagnósticos suspeitos, Bahia e o Distrito Federal, 2 cada uma, e Mato Grosso do Sul e Paraná, uma em cada. Ainda sobre intoxicação por metanol, os números sobem muito rapidamente. Até a sexta, dia 3, eram 113 registros de casos, com 11 confirmados. No dia 4, já eram 225 registros e 16 confirmados. Vale ressaltar que os primeiros sintomas aparecem horas depois da ingestão da bebida contaminada. Sobre Covid-19, Santiago do Rio Grande do Sul
registra 107 casos de Covid no final do mês de setembro, e as autoridades reforçam as orientações de evitar ambientes fechados, cobrir a boca ao tossir ou espirrar, manter a higiene das mãos. Sobre o alerta ambiental da Semana Epidemiológica 40, a qualidade do ar no Brasil, segundo a última atualização, a atualização da semana 39, estados apresentam municípios com violações acima de 2 dias consecutivos de material particulado fino, que é o que realmente a gente testa para saber a qualidade do ar, que, segundo a recomendação da OMS, é abaixo de 15 nanogramas por metro cúbico. Os estados que apresentam a violação, então, em 2 dias consecutivos foram o Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. A exposição por 2 dias consecutivos a concentrações de material particulado 2,5 acima dos limites recomendados pela OMS pode estar associado a aumento de sintomas respiratórios, agravos cardiovasculares e internações hospitalares. A figura apresenta municípios brasileiros com concentração de MP2,5 entre 25 e 50 nanogramas, por pelo menos 2 dias consecutivos. Os estados de Acre, Amapá, Maranhão e São Paulo registraram municípios com concentrações de material particulado entre 25 e 50, por pelo menos 2 dias consecutivos. Já o estado de São Paulo apresentou concentrações superiores a 50 nanogramas por metro cúbico por pelo menos um dia. 460 municípios brasileiros registraram violações do padrão diário de material particulado fino, por pelo menos 2 dias consecutivos. Estima-se que 53 milhões de pessoas foram potencialmente expostas, incluindo 3 milhões de crianças e 88 milhões de idosos. Em mapa, podemos ver grande parte do centro-oeste, sudeste e nordeste do Brasil em alerta crítico para previsão de risco de fogo na semana epidemiológica 39. O alerta crítico de risco de incêndio vai para o Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e São Paulo. Sobre a situação dos incêndios florestais no DF, e um diagrama de controle traçado, nós temos que em agosto estávamos acima da média do mês, mas ainda bem abaixo do limite superior do diagrama de controle, apresentando ali cerca de 75 focos de incêndio no período. Em setembro, cerca de 74, 73 casos, focos de incêndio. De outubro até o momento, nós temos 22 casos de focos de incêndio. Mas, novamente, até o momento, iremos monitorar nas próximas semanas epidemiológicas. Sobre realmente os focos que estão acontecendo no Brasil e na América Latina em geral, nós temos um aumento nessa última semana dos focos na Argentina, no Nordeste e no centro do país. Sobre os dados do dia 4 de outubro, sobre a situação da qualidade do ar no Brasil, nós temos estados como Amapá, Mato Grosso do Sul e Tocantins e Paraná com concentração de micropartículas acima do esperado, sendo a qualidade do ar considerada moderada.
Os autores responsáveis pelo conteúdo aqui apresentado foram Clara Feitosa Nogueira Mecenas, Fernanda Pinheiro de Carvalho Altenburg, Ana Lins Teodoro Napoleão, João Vitor Lima Pereira, Camila Araújo Leite, Márcio Luiz Pinho Alves, e os revisores foram Jonas Lotufo Brant e Bianca Fragoso. Obrigada pelo tempo. Até a próxima.